Salve corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web o nosso penúltimo top 10. Ainda falta mais um, ainda vou te entregar o top 10 tênis de trilha, que talvez seja o mais cobrado, velho. Os corredores de trilha, eles são órfãos de conteúdos que elejam, né, os melhores calçados, os melhores estudos de equipamento, porque tem pouca gente que fala da trilha, né? Então eles me cobram bastante. O que acontece é que eu estou testando ainda os últimos modelos de tênis de trilha. Mas hoje eu vou te apresentar o nosso top 10 Super Trainer, que é um top 10 muito aguardado, porque no final das contas não é todo corredor que consegue correr com um super tênis. Os super tênis, eles são estreitos, eles são leves, eles têm materiais que se desgastam com facilidade. Então se o cara é um corredor mais pesado, 80 quilos ou mais, e ele coloca um super tênis no pé, talvez ele sinta a instabilidade, talvez ele sinta a falta de estrutura, ou então, se ele se adapta com o tênis às vezes se desgasta rápido demais, ou então não dá a aderência necessária para um cara desse peso, desse porte físico. Aliás, antes de acabar o ano, ainda vou fazer um vídeo para você também, que é um vídeo informativo, como escolher o seu tênis de corrida, porque esses top 10 que rolam no final do ano geraram muitas dúvidas, então eu vou fazer esse vídeo antes do final do ano também. Beleza? Muito bem, hoje então eu vou te apresentar os 10 melhores super trainers. São os calçados feitos para você treinar, mas que lá dentro tem uma placa, pode ser de carbono, pode ser de outros materiais, e os materiais que constituem esse calçado são materiais primes dentro das suas respectivas marcas. Então, se o tênis se encaixa nessa família, né, ele pode estar no vídeo de hoje. Lembrando a você que muitas marcas não trouxeram seus super trainers em 2025. Vou citar algumas porque você já sabe que não estarão no nosso vídeo. A Nike não trouxe o Zoom Fly 6, ele é de 2024, entrou no nosso top 10 do ano passado. A mesma coisa com a Saucony, né? O Endorphin Speed número 4, ele é do ano passado, esse ano também não teve. Outro tênis que não teve esse ano foi o Magic Speed da ASICS, que é um tênis que deve chegar agora no comecinho do ano que vem. Também não teve. Outra marca que não lançou seu Super Trainer esse ano foi a Puma. O Deviate Nitro 3 é de 2024, então esse ano também não tivemos. No final das contas, o top 10 Super Trainers ele ficou um pouco órfão de calçados, mas ele deu abertura para algumas descobertas fantásticas. E eu fiz também algumas escolhas para esse top 10 que podem ser meio controversas, mas eu quero saber a sua opinião depois do vídeo. Sem mais delongas, vamos ao número 10. O número 10 ainda não tem review, mas terá em muito breve. Este aqui é o Brooks Hyperion Max. Olha, este tênis, cara, ele entrou assim aos 45 do segundo tempo. Ele é basicamente um tênis de rodagem com placa. Então ele entra na mesma categoria do Super Comp Trainer da New Balance, entra na mesma categoria do Fila Float Max Pro, que é também tênis com placa, né, da Fila. São calçados que são calçados um pouco mais pesados, que dão mais estrutura, mas tem uma placa lá dentro. Neste caso aqui, o Hyperion Max, ele tem uma placa de nylon lá dentro. Essa placa vaza aqui embaixo, você consegue ver. E ele trabalha com dois materiais. Embaixo a gente tem o DNA Flash, que é um EVA feito com injeção de nitrogênio, expandido com nitrogênio. E na parte de cima, nessa parte rosa aqui, é o DNA Gold, que é um PIBA. Ou seja, a gente tem uma combinação de dois materiais. Na parte do strike, você faz o strike num EVA, bem amortecedor, faz a transição em cima dessa placa de nylon, que vai te dar um rebote de energia, que é bem legal desse tênis aqui, e você faz o toe-off, né, a decolagem em cima de um PIBA. E isso constitui, né, uma estrutura de calçado Super Trainer. Placa de nylon, material prime, tênis é muito gostoso de usar, bastante reativo. O cabedal é feito numa camada única de woven, que você está vendo aqui, super respirável, mas ele peca no peso. E ele peca no peso na parte estrutural do calçado mesmo e também na parte da entressola. A Brooks ainda não conseguiu desenvolver materiais de entressola que sejam leves. Talvez ela consiga isso quando migrar para o TPU alifático, mas isso ainda não aconteceu. A gente tem aqui um EVA com injeção de nitrogênio e um PIBA, e este tênis pesa, na minha balança, 302 gramas, o que colocaria ele nessa categoria, né, de Super Trainer para corredores mais pesados, Super Trainer mais estruturado, na comparação com aqueles modelos que eu acabei de falar. Apesar disso, é um tênis muito legal, muito gostoso correr com ele, você sente o pop do tênis, o que é raro nessa categoria aqui, você percebe claramente. Se você não liga para peso, você vai com ele sem problema nenhum. Sem falar que ele vai ser também bastante durável. A percepção que eu tenho é que o tênis vai durar bastante. Esse tênis tem 6 mm de drop, 46 atrás, 40 na frente, pesou 302 gramas, como eu te falei, e ele é o mais caro, além de ser o mais pesado da lista, ele é também o mais caro da nossa lista por R$ 1.799, é um preço de super tênis.
né? Mas isso é um problema que a Brooks tem. Quando eu falei do Glycerin Max foi a mesma coisa, a Brooks não conseguiu acertar ainda os preços dos calçados para o mercado brasileiro. Enquanto continuar nesse desacerto, vai ser muito difícil vender tênis no Brasil, infelizmente. Mas o tênis é muito bom, entrou na nossa lista em 10º lugar. 9º lugar, esse é o Nelvista número 2. Muita gente vai falar para mim, mas eu colocaria ele mais para frente, né? Você espera a lista, você espera acabar, você me fala. Bom, o Nelvista 1, ele entrou no ano passado, se não me engano, em 3º ou 4º. Acho que foi 3º. O Nelvista 1 é um tênis que ganhou meu coração. Eu adorei o Nelvista 1. Eu vi o lançamento dele lá em Osaka. O Nelvista 2, cara, ele é um tênis mais robusto do que o Nelvista 1. O cabedal dele é um cabedal mais estruturado, né? Você percebe que é um knit bem mais aberto. Ele também trabalha com sock fit. É super gostoso botar o pé dentro desse tênis. Tem mais espaço dentro do toe box, ele tem mais estrutura. É um tênis que aguenta corredores mais pesados. Diferente do Nelvista 1, que você tinha um pouco de falta de suporte no arco do pé. Aqui a gente tem a base mais larga, tem mais cobertura também de borracha injetada no solado. E a grande modificação é que aqui a gente tem 2 materiais. Na parte de baixo a gente tem o Energy Next antigo, que é o EVA com injeção de nitrogênio, e na parte de cima a gente tem o Energy Next também, que podia chamar outro nome, que é um blend de TPU com EVA, que é o mesmo material do Nelzen. Entre os dois, a gente tem uma placa de fibra de vidro. O tênis ele dá uma certa flexionada, mas não é dos mais flexíveis, o que faz dele um calçado bem reativo, apesar de ser um tênis que para mim privilegia mais o conforto e amortecimento. 288 gramas é o peso dele, para mim foi o ponto negativo, porque ele ficou muito mais pesado do que o Nelvista 1, mas acabou se explicando porque a Mizuno queria reposicionar o Rebellion Flash, que também estará nessa lista, então eu entendo que eles tenham aumentado o peso do Nelvista 2. Ele acabou virando um tênis também para corredores mais pesados, corredores que querem mais estrutura, querem mais superfície de contato também. O tênis ficou com a base mais larga, ficou mais gostoso de correr, mas ficou mais pesado. Isso é sempre um ponto negativo. O Nelvista 2 pesou 288 gramas e o preço dele é 1.299, que é a casa de preços padrão que você vai ver por aqui. Entre 1.199 e 1.399 é o ajuste dos Super Trainers, tá? Enquanto os Super Shoes ficam aí na casa de 2.000, 2.000 e pouco. Mas é um tênis muito bom. 9º lugar, Nelvista número 2. 8º lugar, também ainda não gravei review, você vai ver em muito breve. Eu estava guardando este tênis para te apresentar aqui no Top 10, porque esse tênis é muito legal. Estou falando do Skechers Aero Tempo. Cara, este cara aqui, ele mexe um pouco na estrutura dos Super Trainers, tá? Vou te dizer por quê. Porque os Super Trainers, normalmente, eles passam aquela sensação de você tem os mesmos materiais do Super Tênis, mas é um tênis mais estável, mais parrudo, que vai te aguentar nos treinos, mais durável. O Aero Tempo, cara, ele tem uma sensação de super shoe, assim, incrível. Apesar de pesar 255 gramas, o que é um peso de super trainer, a sensação é que você está correndo com um tênis mais leve. Isso se deve muito à geometria do tênis, que é incrível. Bom, o cabedal ele é forjado com um mesh em TPU, o que é muito louco porque ele fica super estruturado, então ventila demais, é um dos mais ventilados de todos os calçados que eu vou te mostrar. Aqui dentro a gente tem uma placa de carbono, que também é uma coisa que normalmente nos Super Trainers você não consegue, né? Normalmente são placas de nylon, então de materiais termoplásticos, e na parte de baixo bastante cobertura de Goodyear, material de borracha injetada da Goodyear. Em Aero, quando ela chegou, a Skechers tentou passar a história dele ser o super tênis, né? O super shoe dessa linha. Ele é realmente o tênis mais tecnológico da linha Aero, mas no meu entender ele se encaixa perfeitamente na característica de super trainer. 255 gramas não briga entre super tênis, e eu já ouvi dizer que vem um tênis mais Prime da Skechers, e aí o Aero Tempo vai realmente ficar nessa categoria de super tênis. O que tá ótimo, porque esse tênis é muito bom, ele atende corredores mais pesados nesse peso, ele atende corredores que têm necessidade de estabilidade, ele é muito respirável, ele é muito responsivo, o rocker dele é maravilhoso, eu acho ele lindo, tem gente que não acha, mas eu acho ele lindo, achei lindo esse tênis. Bom, recapitulando para você, este é o nosso número 8. 255 gramas, 4 milímetros de drop, que é um drop maravilhoso, R$ 1.099. Ele foi lançado, acho que era R$ 1.499. Já tá R$ 1.099. É muito bom esse tênis. 8º lugar. Nosso 7º lugar, cara, ele é o tênis mais leve que você vai ver na lista de hoje. Eu estou falando do Kyodan Feing PB 5.0. Este tênis, cara, ele caberia muito bem numa lista de super tênis. Tênis de 208 gramas no modelo 42, densidades, com uma placa de carbono no meio, ou seja,
ele é uma receita de super tênis, mas a marca o vende como super trainer do Plaid, que para mim é infinitamente pior do que esse daqui. Este tênis é infinitamente melhor do que o super tênis da marca. Sendo assim, vamos colocá-lo na categoria de super trainer. Afinal de contas, ele é o tênis que vem abaixo do super tênis, né? Tanto valor, tanto nas questões de materiais, né, mais primes que você encontra no Plaid, quanto também de valor. O Plaid custa R$2.000, enquanto esse tênis aqui custa R$1.199. Mas, cara, já vou te dizer já, se você está procurando dessa lista aqui o tênis mais rápido, o tênis mais leve, mais pro dia da prova, é esse aqui. Pode ir nele sem dor no coração. Você vai se dar muito bem. O material de entressola é o POE, que é um termoplástico, diferente do que a gente está acostumado a ver nos calçados, mas funciona muito bem. Ele é basicamente um TPE, tá? Vamos pensar, o que é mais parecido que você já viu é um TPE. A placa lá dentro é uma placa de carbono full length, ou seja, 100% de carbono. Ele tem uma geometria muito legal, né, cara, que lembra um pouco a geometria do Vaporfly 4, mas ele é um pouco mais robusto que o Vaporfly 4. E o material de entressola é bem firme, ou seja, se você gosta de tênis molão, esquece. Mas se você gosta de um tênis mais firme, pode ir nesse cara, sem problema nenhum, você vai adorar. 7mm de drop, 208 gramas, R$1.199. Este é o Kyodan Feing PB 5.0, nosso 7º lugar. Polêmica! Eu sei que eu vou gerar polêmica com isso, mas eu vou fazer do mesmo jeito. O meu 6º melhor tênis de 2025 na família dos Super Trainers é o Fila Racer Carbon número 3. Ele não foi lançado como um super trainer, ele foi lançado como um super tênis. Ele é o super tênis da Fila. Mas as características que a gente viu nesse tênis são características clássicas de um super trainer. O que a Fila fez aqui, ela tirou aquele cabedal, né, em tripinha com o espuminha na parte interna, ela colocou uma duplicação de tecido que deixa o tênis muito mais confortável, também um tênis mais estruturado para corredores mais pesados e para quem quer fazer treinos mais longos, treinos mais confortáveis mesmo. O tênis ficou mais confortável. Tem mais espaço no toe box, né? Ele tem um cabedal agora que é um cabedal mais estruturado, não é camada única, né? Ele tem uma película por baixo deste knit aqui que é maravilhoso, mas ele tem uma película por baixo. E isso mostra também mais uma característica que traz esse tênis para a família dos super trainers. O que a gente tem de principal, né, neste tênis é que ele ficou um tênis mais no chão, menos rocker do que seu modelo anterior, menos agressivo a inclinação da placa, a placa de carbono está lá dentro, que é a placa Speedtech, e a Speedtech Foam que a gente tem aqui é um blend de PIBA, provavelmente com EVA, a Fila não conta exatamente o que é o material do tênis, mas é um blend que deixa o material mais firme e bem mais durável. Então tudo isso que eu te falei leva a crer que este tênis funciona muito melhor como um super trainer do que como um super tênis. E é por isso que eu coloquei ele nessa lista. Muita gente me questionou por que ele não estava no top 10 super tênis, porque para mim ele não foi bom o suficiente para entrar naquela lista. E principalmente porque as características desse tênis hoje o colocam, para mim, no meu entender, na prateleira de super trainer. Esse tênis pesou 248 gramas, ele tem 8mm de drop, né? A placa, como eu te falei, uma placa menos agressiva, um material mais durável e também um material mais firme, que vai dar mais resistência para esse tênis também. Ou seja, ele perde características de ataque, né, de super tênis e ganha características de super trainer. É por isso que ele entrou na minha lista aqui como o 6º melhor super trainer do ano. E olha, eu vou te falar, eu uso pra caramba esse tênis, você pode ver aqui. E eu uso justamente como um super trainer. Eu uso para fazer treinos legais, assim, treinos engajados, ele vai muito bem. Top 5 Super Trainers! Muito bem. O que você chuta que vai ter aí no Top 5, cara? Eu sei que eu vou te surpreender. Eu tenho certeza que eu vou te surpreender. Bom, esse é o nosso número 5. Estamos falando do Sonic Blast. Cara, lançamento da ASICS, né? Ela não trouxe um novo Magic Speed, que vai vir provavelmente no ano que vem, mas ela trouxe uma nova opção para Super Trainer, né? Um novo tênis que trabalha com materiais Prime na entressola, que tem uma placa na parte interna. Aqui o que a gente tem são dois materiais. Na parte de cima é o Flat Foam Square, que é um ATPU, que você sabe, é o material do momento. Na parte de baixo, a gente tem o Flat Foam Max, que é um EVA muito confortável, que é o mesmo material do Nova Blast. Muita gente chama esse tênis de Nova Blast com placa. Na parte interna, temos uma placa que é feita em PIBA, mas é uma placa que
se flexiona. Então, por conta disso, eu falei para você que este tênis vai funcionar muito melhor para corredores que fazem strike com calcanhar, fazem transição rolada, né, a transição inteira rolada, se utilizam deste movimento de flexão da placa para ganhar o rebote na parte final da sua passada. É assim que funcionam os calçados que têm placas flexíveis. E os calçados que têm a placa inflexível, você acaba fazendo strike com o médio pé, usando no efeito tampa de Tupperware, né, ou então no shape da colher, na curvatura da colher, a movimentação da placa que te devolve de forma vertical. Isso, cara, faz desse tênis um tênis muito mais versátil, que atende mais tipos de corredor, corredores mais pesados, que fazem strike com o calcanhar, que é a grande maioria dos corredores, se não nas provas curtas ou médias, no final da sua prova longa, do seu treino longo, a grande maioria vai fazer strike com o calcanhar. E aí esse tênis se torna um tênis muito útil, cara. Ele é muito gostoso de correr, se deve muito ao ATPU que a ASICS faz, o Turbo Square, que é maravilhoso. O cabedal também tem um ajuste incrível, cara, a duplicação de tecido aqui deixa o tênis super confortável para treinos longos. Eu adorei o Sonic Blast, adorei mesmo, cara. Eu achei um tênis, no começo eu fiquei na dúvida, que esse tênis vai entrar para quê? Onde ele vai se encaixar? Ele vai tirar o lugar do Magic Speed? E aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é um super trainer, mas é um super trainer com outras características, e eu acho que a ASICS acertou em cheio. Esse tênis pesou 258 gramas na minha balança, tem 8 mm de drop, 46 atrás, 38 na frente, e o preço dele é R$ 1.399, o preço padrão aí dos super trainers. Nosso quinto lugar, Sonic Blast. O nosso quarto lugar, durante um bom tempo do ano, ele ficou no top 3, e eu queria muito deixar esse tênis no top 3, porque ele mexeu muito com a minha cabeça e ele mexeu muito com o mercado de tênis esse ano. Estou falando do Flame 2.5 da 361. Quarto lugar no tênis chinês. É a primeira vez que isso acontece na nossa lista. Esse tênis, cara, ele é incrível. Primeiro, ele tem um material de entressola que é um TPE feito em processo BID. Olha as bolinhas, tá vendo? Toda vez que você vê essas bolinhas, o processo é o processo BID. É que você expande as partículas primeiro, depois une as partículas em cima do shape da entressola. O que a 361 faz aqui? Ela cria um vinco no meio da entressola, ajuda no rebote de energia. Lá dentro a gente tem uma placa, que é uma placa plástica, forjada em fibra de vidro, tá? O arco do pé é justo. O tênis é um tênis bem reativo, mas bem reativo mesmo. Eu até falei quando eu fiz o review, se você quer um super trainer que você consiga levar para o dia da sua prova, o Flame é uma excelente opção. Ele pesa só 230 gramas, tá? 8 mm de drop. O cabedal é um cabedal em malha única, sem forração. O cadarço é um cadarço dentado. O contraforte é um contraforte fininho, a duplicação é pequena. Cara, esse tênis é um tênis muito, mas muito legal mesmo. Eu gostei demais desse tênis, cara. O rebote de energia dele é muito bacana e isso deve muito à geometria que a 361 coloca aqui. A geometria que a 361 coloca no Flame 4.0 já diz muito sobre essa marca chinesa. Ela está apostando muito nas geometrias e uma geometria bem feita gera um retorno de energia diferente. O material é um TPE, é padrão, não tem nada demais. É uma placa de fibra de vidro, também não tem nada demais, mas a geometria faz esse tênis pulsar, velho. Ele é muito legal mesmo. E o mais legal dele, né, cara? Ele custa R$ 790, o que faz dele o super trainer mais barato da nossa lista aqui. E eu acho que o super trainer mais barato do mercado brasileiro. Não vejo um super trainer tão barato quanto esse. E ele é muito bom. 230 gramas, 8 mm de drop, Flame 2.5. Que tênis, que lançamento, bom demais. Vamos ao top 3 e agora eu vou falar um negócio pra você. Esses 3 tênis, pra mim, qualquer um dos 3 poderia ganhar o nosso top 10 de super trainer. Porque são 3 lançamentos maravilhosos, cara, maravilhosos. A briga foi muito difícil. No final eu fui em cima do retorno de energia, né, que pra mim foi o principal. Porque a maneira em que o super trainer se aproxima do seu super tênis é muito importante. Neste canal aqui, o que eu penso. O super trainer ele tem que ser muito parecido com o seu super tênis. E é isso que eu esperava desses 3. Os 3 são. Mas o ganhador é mais do que os outros. Vamos então ao top 3, terceiro lugar. Este é o Rebellion Flash, é um dos tênis mais legais que eu testei esse ano, é um tênis que renasceu das cinzas. Por quê? Porque ninguém apostava mais nele quando lançaram o Neo Vista 1. Assim, lançaram o Neo Vista 1, o novo super trainer da Mizuno, mas e o Flash? O que acontece com o Flash? Ninguém sabia, ficou meio desaparecido, um ano e meio entre o Flash 2 e o Flash 3, e de repente a Mizuno traz
essa bomba aqui, cara, que esse tênis, cara, é extremamente reativo. Ele tem o SSA, né? Ele tem o Smooth Speed Assist na medida certa, mesmo que você não aguente calçados que são mais agressivos, este tênis é estável, o arco do pé dele é um arco do pé razoável, você vai ter o rebote de energia sem perder estabilidade nesse cara aqui. O blend de materiais aqui é basicamente perfeito. A gente tem na parte de baixo o Enerzy, que é um blend de TPU com EVA, e na parte de cima o Enerzy XP, que você está vendo aqui, que é um blend de PIBA. Então a gente tem materiais Prime, com uma placa de fibra de vidro lá dentro. O tênis ele flexiona muito pouco, ou seja, já te expliquei no vídeo de hoje, você vai extrair muito mais do retorno de energia com o médio pé. Extrai com o médio pé desse tênis, você tem uma sensação muito parecida com a que você tem no Rebellion Pro, que foi o ganhador do melhor super tênis do ano passado. Com uma diferença básica, esse tênis aqui é muito mais estável, ele é muito mais seguro, é muito mais estruturado. Eu adorei o Rebellion Flash número 3. Ele brigou muito para ser o primeiro do ano. Esse tênis tem 3 mm de drop, o que não vale, né? Porque é 34, 31, só que aqui no meio ele passa dos 40. É aquele nó que a Mizuno sabe dar na World Athletics, que dá há 3 anos já. Na minha balança, 260 gramas e o preço dele é R$ 1.199. Fica esperto porque esse tênis foi lançado a R$ 1.499, já caiu para R$ 1.199 e eu vou te dizer outra coisa. Pode escrever que ele vai ficar mais barato. Porque eu fiquei sabendo, corre a boca pequena, que a linha Rebellion vai acabar. E eu tô muito chateado com isso, cara. Tô muito chateado. Porque que acontece, cara? A linha Rebellion, ela mudou o mercado de tênis. Ela apostou numa geometria matadora e muitas marcas herdaram, né, beberam da fonte do Rebellion para as geometrias matadoras que a gente viu esse ano. Então eu fico triste com isso. Mas por que isso está acontecendo? Porque a grande maioria das pessoas não se adapta a essa geometria matadora, apesar dela ser capaz de te jogar mais longe do que uma geometria mais padrão. A Mizuno estava prevendo, estava mudando o mercado com isso, mas pelo que eu entendi, do ponto de vista comercial, era mais interessante ela adotar uma linha mais segura, vamos deixar assim. E aí os protótipos que a gente tem visto da Mizuno são protótipos mais no chão, com uma geometria mais tradicional, o que eu vejo como um passo atrás, muito atrás. Então eu adoro esse tipo de geometria, porque eu acho que quando você consegue extrair o máximo de retorno de energia de um tênis pela geometria, é porque você acertou. E se a gente tinha acertado nos últimos 2 anos, esse tênis foi matador, para que mudar? Então eu não entendo, mas pelo que eu entendi, vai mudar. E é sempre uma mudança comercial. Quando muda, é uma mudança comercial. Então provavelmente a gente não vai ver esse tênis, não teremos o Rebellion Flash número 4, o que é uma pena, porque esse tênis é espetacular. Terceiro lugar, Rebellion Flash 3. Vice-campeão, cara, olha, o vice-campeão, ele quase foi o campeão e ele seria bicampeão, porque eu estou falando do Boston 13. O Boston 12 foi o nosso campeão dos Super Trainers do ano passado. E o Boston 13 veio melhorado em relação ao Boston 12. Onde estão essas melhorias? Principalmente, né, no ajuste do contraforte, que a gente vê uma duplicação de tecido que não tinha no Boston 12, ele era tripinha com a almofadinha lá dentro, a duplicação na língua, o tênis está mais largo também, está mais estruturado, então ele é mais versátil, ele atende mais tipos de corredor. Este tênis também vem com o novo Lightstrike Pro, que é o mesmo Lightstrike Pro do Adios Pro 4, o que faz a sensação de corrida dele ser muito parecida com a do Adios Pro 4. E isso é um ponto positivíssimo aqui na nossa lista. Quanto mais parecido o Super Trainer for do seu Super Tênis, melhor ele será. E essa sensação de corrida é muito parecida com a do Adios Pro 4. Você faz o strike nele, os Energy Rods rolam e te dão o retorno de energia aqui em fibra de vidro, mas ele flexiona muito pouco, você tem o pop da fibra de vidro aqui, e aí a parte final inteira é no Lightstrike Pro novo, cara, que é um material maravilhoso. Então, ele seria o campeão de novo, cara. Eu adoro a linha Boston. Eu acho que desde o Boston 12 a Adidas mudou o Boston. O ano passado ele foi campeão sem a menor dúvida. Este ano ele poderia ter sido campeão também na versão 13. Sem falar que ele é um tênis mais no chão, ele é um tênis mais estável, vaza os Energy Rods na lateral, porque os Energy Rods estão mais amplos e isso faz com que a superfície de contato da placa, que no caso aqui o Energy Rods é a versão da placa, essa superfície de contato mais ampla, primeiro que ela deixa o tênis mais estável, segundo que ela aumenta o retorno de energia. Eu adorei esse tênis combina muito mais comigo do que
combinava o Boston 12, que ganhou a minha lista. Então, pra você ver como esse tênis quase ganhou. Só não ganhou porque o campeão foi campeão desde o primeiro dia que ele chegou aqui em casa. 6 mm de drop, 36 atrás, 30 na frente. Ele perdeu 2 mm de drop para ficar mais estável, para ficar mais no chão. 260 gramas, esse tênis pesou na minha balança, o que deixa ele um pouquinho mais pesado do que o seu modelo anterior também. E 1.399 é o mesmo preço, é o preço do Boston. Mais confortável, mais versátil. Quase levou, mas não levou. Agora o campeão. Vamos lá? Bom, quando esse tênis foi lançado, a mesma coisa que aconteceu com o Puma Fast R, que você viu no Top 10 Super Tênis, aconteceu com esse tênis aqui também. Eu comecei a perceber os gringos falando demais dele. E aí quando você começa a ver todo mundo falar, e as mesmas coisas rolando em canais diferentes, eu fico com a pulga atrás da orelha. Por quê? É óbvio que o tênis causou um impacto em quem testa. E cara, quem testa um monte de tênis. Esse ano eu testei 80 pares de tênis. Então você impactar uma pessoa que testou 80 pares de tênis não é fácil. Você tem que ter feito algo diferente. E foi exatamente o que a Hoka fez com o Mach X 2.0. Cara, é uma mudança tão gritante do Mach X 1 para o Mach X 2, tão gritante, que isso basicamente é outro tênis. Este tênis aqui é o tênis que mais se assemelha a um super tênis entre todos da lista que eu vou te mostrar hoje. Isso se deve muito à geometria desse tênis. A geometria dele é uma geometria maravilhosa, cara, porque ele é compacto, ele tem uma base ampla, alta, feita em EVA, marshmallow, e toda essa parte azul, que é basicamente transição e toe-off, feito em cima de um Piba, que é um dos melhores materiais do mercado. Esse Piba aqui é um dos melhores materiais do mercado. É muito gostoso fazer o toe-off em cima deste tênis. Entre os dois, a gente tem, vazando aqui na parte externa, você tá vendo aqui, ó, e na parte interna também, em 2 lugares, a gente tem uma placa de Piba. E aí o grande lance, cara, porque a placa de Piba é um termoplástico. Normalmente as placas plásticas flexionam, mas esse aqui, nada. Então o que a Hoka fez aqui? Primeiro, ela colocou o melhor material que ela tinha no toe-off. Ela colocou um material mais amortecedor que o marshmallow deles na parte do strike. Entre os dois, ela pôs uma placa de um termoplástico diferente, mas que não flexiona absolutamente nada. Então o que você tem aqui é um retorno de energia muito acima da média, cara, mas muito acima da média mesmo. Entre todos os calçados que eu testei, nesses 10 tênis que você viu hoje, esse tênis está muito à frente. Em termos de retorno de energia, muito à frente, tá? Outra coisa, ele é muito parecido com o seu super tênis, que é o Cielo X1 2.0. Geometria incrível, geometria agressiva, placa também agressiva e material Prime. Então, cara, é muito parecido, o que também eleva a pontuação aqui na nosso critério. O cabedal é um cabedal único, estruturado, ventilado. Aqui a gente tem uma duplicação de tecido super econômica. Ele é basicamente um super tênis, cara. E eu falei isso quando eu fiz o review. Se você não tem grana para comprar o Cielo, se você quiser comprar o Mach X, pode ir. Ele é um super tênis. Esse tênis é um super tênis. Sem falar que ele tem um rocker incrível, cara, que facilita o strike com o médio pé. Sem falar que ele tem 5 mm de drop, que é um drop magnífico, né? Um drop fantástico. 44 atrás, 39 na frente, pesou na minha balança 250 gramas. E desde que eu fiz o review dele, eu já sabia que ele seria o melhor super trainer do ano. Boa, o preço dele é R$ 1.699, mas eu quando fiz o review, eu comprei esse tênis aqui na Netshoes, eu paguei R$ 1.699, o preço dele está sempre variando. Aproveite a Black Friday para você olhar os links que estão aqui embaixo e todos os calçados estão com muita promoção, muitos cupons de desconto funcionando, inclusive os nossos do Programa Fôlego lá pelo Telegram ou pelo Instagram do @Programa Fôlego. A Jéssica está postando 30, 40, 50 ofertas todo dia agora na Black Friday. Me conta o que você achou. Você achou que esse tênis merecia ser o melhor super trainer do ano? Para mim, ele não perdeu em nenhum momento. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo. Lembrando que só foram testados calçados de 2025, então, antes de fazer o seu questionamento, lembre-se que os calçados de 24 e 23 não entram na nossa lista. Beleza? A gente se vê na semana que vem. Abraço, não perca a cobertura da Chapada Diamantina segunda-feira, que tá muito pica. Tchau, até lá.